Fala galerinha do meu canal, beleza? Aqui quem fala é o professor Eduardo Famous Quadrado, resolvendo mais uma questão de física para você do vestibular 2023 da UVV, primeira phase, que é a fase em inglês aqui. A questão fala o seguinte, a reportagem abaixo se refere às questões 42 e 43. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia colocou em pauta os temores, ou seja, medos, sobre novos acidentes nucleares de grandes proporções como Chernobyl, na cidade de Pripyat, em território ucraniano, na extinta União Soviética em 86, uma das maiores tragédias nucleares da história da humanidade. A usina nuclear funciona como uma termoelétrica, ou seja, funciona a partir da energia liberada por qualquer produto que possa gerar calor. Em geral, os combustíveis carvão, gás natural, diesel ou óleo combustível, por exemplo, aquecem a água em uma caldeira. Questão 42 fala: esse vapor gerado pelo aquecimento da água gira as turbinas por meio de um trabalho mecânico. Então, beleza, olha só. O vapor, tá? O vapor gerado pelo aquecimento da água gira as turbinas por meio de um trabalho mecânico. Então, você tem vapor superaquecido sendo soprado nas turbinas. E como é que isso funciona? Você tem uma caldeira, você taca água na caldeira e aí você taca fogo nela, como se fosse uma panela de pressão, tá? E você usa algum combustível, carvão, gás natural, diesel, óleo, alguma coisa do gênero. Essa água se transforma em vapor a alta pressão e alta temperatura, literalmente como se fosse dentro de uma panela de pressão. Não tem quando você pega aquela partezinha, aquela válvula da panela de pressão e você joga ela para cima e começa a sair aquele vapor? Então, é aquilo que acontece, tá? Só que aquele vapor é soprado numa turbina que começa a girar. E como ela gira, você está fornecendo para ela energia por meio de um trabalho mecânico, que é convertido em potência eletromagnética no gerador. Caraca, potência eletromagnética. Como é que é isso, tá? Energia mecânica é transformada de alguma coisa em energia proveniente de algum fenômeno eletromagnético no gerador. O processo de conversão de energia que permite a transformação de energia mecânica em elétrica é dada pela... Olha só, galera, quando vocês estudam eletromagnetismo, você estuda uma parada chamada de fluxo magnético, tá? Fluxo magnético, ele é dado aqui, ó, por esse símbolozinho, cuja unidade é o Weber, tá beleza? Aqui, ó, WB, a unidade dele. E a fórmula dele aqui, ó, B vezes A vezes o cosseno de θ. Assim, a gente não vai falar muito sobre isso, mas é legal que você sabe que existe uma região do campo por onde passam linhas de campo, que é o B, tá? Que é o campo magnético, ou magnético, como já diz da Atena. Essas linhas de campo passam por uma área A, tá? Essas linhas são provenientes de um ímã, por exemplo. E essa área, se essa área for, por exemplo, a área por dentro de uma espira, essa área pode ser rotacionada em relação a um vetor normal. A gente não vai entrar muito nesse mérito, mas você precisa girar uma espira, por exemplo, e aí você vai ter uma variação de área. Também tem uma espira retangular, mas não importa, você mudando alguma dessas coisas, você consegue variar o fluxo magnético. Quando você varia esse fluxo magnético, você gera uma diferença de potencial, uma DDP, tá? E essa DDP aí, ou o que a gente chama de força eletromotriz, que é a energia, tá? Potência eletromagnética mesmo sendo produzida. Ela é dada por essa fórmula aqui, ó, menos a variação do fluxo magnético pelo tempo. Vamos entender. Se você varia o fluxo magnético por tempo, lógico que depende do quão rápido você consegue variar ele, você acaba gerando uma DDP, uma diferença de potencial. A unidade dessa diferença de potencial é o volt. A unidade do fluxo magnético é o Weber, ou Weber, né? E o tempo é em segundos, beleza? Então, como é que você faz essa variação? Geralmente, quando você pega uma solenoide, uma bobina, uma espira e você gira ela, você está variando esse menino aqui, ó, que é o tal cosseno do ângulozinho, beleza? A gente não vai entrar muito nesse mérito não, tá? Qualquer coisa, escreve aqui nos comentários a dúvida que você tem em relação a isso. E aí quando você gira ela, você varia o fluxo magnético. Variou o fluxo magnético, gerou DDP, potência elétrica, energia. É por isso que toda usina, né, todo tipo de gerador desse tipo aqui, ele precisa que você gire alguma coisa, tipo aquelas bicicletinhas, em que você gira os pedais, ele faz variar esse cosseno, varia o fluxo magnético e gera DDP.
Termoelétrica, mesma coisa, você gera uma turbina. Hidrelétrica, mesma coisa, você gera uma turbina também, mas por conta da queda da água. Então você tem transformação de trabalho mecânico em eletromagnético de qualquer jeito, tá bom? Isso aqui, cara, esse esquema aqui, ele tem um sinal de negativo, por quê? Porque a variação do fluxo magnético se opõe à força eletromotriz, ou seja, se você aumenta o fluxo magnético, você tem uma força eletromotriz negativa. Se o contrário acontece, você tem uma diminuição do fluxo magnético, uma força eletromotriz positiva. É por isso que quando você gera energia elétrica, você tem uma corrente alternada. Não vamos entrar nesse mérito. Mas essa lei aqui, ó, ela é chamada de lei de Faraday, beleza? Lei de Faraday. Capite? Se você quer estudar o sentido da corrente elétrica quando você varia esse menino aqui, lembre-se que essa lei de Faraday, às vezes ela se junta com a lei de Lenz, e a gente chama de lei de Faraday-Lenz. Então, se você quiser pesquisar melhor isso aqui, pois pesquisa lá a lei de Faraday-Lenz que vai dar tudo certo, beleza? A gente fica aqui com a letra D. Forte abraço, beijo no coração. Tamo junto, valeu!